palavra de Deus diz que aquele que não abandonar o seu pecado, aquele que não negar a si mesmo, não pode seguir a Jesus só Cristo. quer o nosso coração. Seu fariseu, começa a pregar sobre o amor de Jesus. Mas foi Jesus que falou isso? Vocês só sabem julgar as Eu pessoas. não estou É por isso que julgando, algumas só... pessoas não querem se tornar cristãs. Você Mas é um a legalista palavra- que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Isso é pecadofobia. É exatamente isso que acontece nos dias de hoje, infelizmente. Pessoas que usam do texto bíblico de Mateus, do não julgueis, para dar margem aos seus erros. Será mesmo que Jesus estava dizendo em Mateus que a gente não deve falar a verdade, porque isso é julgar e a gente não pode julgar as pessoas? Será mesmo que Jesus estava dizendo para que eu e você, pregadores deste século, devemos ser negligentes para com o erro e para com o pecado e fazer vista grossa para o erro? Primeiramente, se você analisar para que tipo de público Jesus estava falando aquilo, logicamente era para um público chamado fariseus. Jesus estava condenando ali o julgamento hipócrita. Era o julgamento de pessoas que olhavam para a vida dos outros e para os erros dos outros, mas não olhava para si mesmo, não olhava para os seus próprios pecados. Era o julgamento precipitado. E Jesus, naquele momento, disse: Olha, por que vocês enxergam o cisco no olho do irmão de vocês, mas não enxerga a trave que está no seu próprio olho? E logo mais à frente, Jesus diz: Hipócritas, tira primeiro a trave no olho de vocês, e assim verás claramente o cisco no olho do teu irmão. Então preste atenção que Jesus não diz que a gente não deve condenar o pecado. Ele diz que primeiramente devemos olhar para a nossa própria vida. Porque se assim fosse, a palavra de Deus estaria se contradizendo, porque o apóstolo João, no capítulo 7, no versículo 14, disse que nós devemos julgar conforme a reta justiça de Deus. Então estaria Jesus equivocado? Estaria a Bíblia entrando em contradição? Ou estaria nós usando do texto bíblico de Mateus e distorcendo ele para dar margem às nossas interpretações errôneas, para dar margem aos nossos pecados, para justificar os nossos próprios erros? Você analisar a Bíblia, Jesus foi a pessoa que mais falou de inferno. Jesus foi a pessoa que mais falou de pecado. Jesus salvou uma prostituta, mas ele disse: Olha, vá e não peques mais. Falou para o jovem rico: Você quer entrar no reino de Deus? Venda tudo que você tem e siga-me. Infelizmente não foi isso que aconteceu. Mas o próprio Cristo disse para Nicodemos: Aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Você quer um ensinamento mais radical ainda do próprio Cristo? Quando ele disse, por exemplo: Se o teu olho te faz pecar, ou se tua mão te faz pecar, arranca-o. É melhor você entrar sem um dos teus membros no céu do que ser todo o corpo lançado no inferno. É claro que Jesus estava falando no sentido figurado. Ele não falou para a gente literalmente arrancar o nosso olho ou arrancar a nossa mão, mas aquilo que nos faz pecar, ele falou para a gente aniquilar da nossa vida. É claro, com o poder do Espírito Santo. Então, se você notar, em seus ensinamentos, Jesus nunca abriu mão dos seus princípios para agradar público nenhum. A prova disso é quando Jesus fez um sermão um pouco mais duro. Se você lembra muito bem o que as pessoas que estavam seguindo a Cristo disse, né? Este sermão, esta palavra é muito dura. Quem poderá ouvir? E a Bíblia diz que as multidões se retiraram e somente os apóstolos ficaram. E aí Jesus pergunta para os discípulos: E vocês, vão me deixar também? E o apóstolo Pedro responde: Para onde nós iremos, se o Senhor tem a verdade? Infelizmente, vivemos tempos difíceis. Pregadores que têm o objetivo de chamar a congregação para o arrependimento é taxado como fanático, como extremista. Infelizmente, até isso mesmo, né? Pecadofóbico. Não duvido nada que surjam pessoas dizendo que você não pode falar sobre pecado porque é pecadofobia. Exatamente isso que esses coaches estão fazendo. Cego guiando cego. E ambos cairão dentro do buraco. Porque esses coaches não têm o objetivo de chamar o pecado pelo nome, mas sim de ficar bajulando as pessoas para ganhar fama e público. Jesus nunca se importou com fama. Jesus nunca se importou com grande multidão. A prova disso é que ele escolheu 12. E dos 12 sobrou 11, porque um ainda traiu. E com esses 11, Jesus fez um grande movimento mundial. E até hoje nós lembramos desses nomes que Jesus escolheu num dia. Porque é de pescadores, como Jesus fez, de pessoas humildes, analfabetas,
fez grandes pregadores. É de pessoas comprometidas com a palavra de Deus que Jesus vai fazer com que eu e você nos tornemos pregadores da palavra de Deus. E fale a verdade, sem nenhum tipo de medo. Nós não devemos ter medo de chamar o pecado pelo nome, porque o pecado, ele vai levar muita gente para o inferno. E se eu e você nos calarmos, disse Jesus, seremos cúmplice, estaremos levando as pessoas para o abismo. E Jesus cobrará muito caro desses falsos profetas, desses falsos pregadores, que não têm como o objetivo chamar o pecado pelo nome e dizer, como disse o próprio apóstolo Pedro e o apóstolo João: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Eu me chamo Tiago e eu vou ficando por aqui e até uma próxima.